Oremos. Querido Deus, amado Pai, lhe pedimos, Senhor, neste momento a sua presença, que tudo que for feito seja para honrar e glorificar o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos, irmãos, aqui 2 pedidos de oração. Um é em favor da Dona Elvira, é a mãe da irmã Silvia. Ela está no UTI, no Cruz Vermelha, e se você puder, você pode chegar a Silvia para melhores informações, caso você queira fazer uma visita, e também você pode estar orando em favor da irmã Elvira. E também pela pequena Daniele, uma menina de 10 anos, ela está com câncer, numa fase terminal. Ela está no Pequeno Príncipe e ela está bastante nervosa, irritada, ela não está dando atenção mais nem para os pais. Então você também pode, se você pode procurar o irmão Pedrinho, caso você queira fazer uma visita. Talvez ela necessite de uma palavra de conforto, de uma oração da sua visita. Então, neste momento, nós vamos orar em favor, mas também nas suas orações em particular, você pode estar orando em favor das duas pessoas. Gostaria também de pedir em favor do nosso neto, o Miguel. Ele já está há uns 5 dias internado. Está no Hospital Vitória, aqui no Capão Raso. Ele está com pneumonia. E você pode perguntar ali para o Wesley, né, caso você também queira visitá-lo. Vamos então nos ajoelhar nesse momento. Nosso eterno Deus, nosso Pai, nosso Criador, também nosso mantenedor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado, porque só o Senhor é digno de toda adoração. Nos encontramos, Pai, na Tua presença, neste momento, já agradecido a Ti pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu no decorrer da escola sabatina, mas também, Senhor Deus, nos encontramos prostrados diante de Ti neste momento, para recebermos de Ti as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós agora na segunda hora. Queremos também, Senhor Deus, Te agradecer pelo dom da vida que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te agradecer por estarmos na Tua casa neste momento e por podermos, em boas circunstâncias, Te adorarmos, louvarmos, exaltarmos o Teu santo nome. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor possa estar aqui com cada adorador Teu presente nesta manhã, mas também queremos pedir as Tuas bênçãos sobre todo o Teu povo que por algum motivo não pode estar conosco Te adorando nesta manhã de sábado. Que o Senhor possa alcançá-los, que o Senhor possa abençoá-los também. Queremos ainda, Senhor Deus, de maneira muito especial, pedir a Tua bênção sobre a Dona Elvira, sobre a Daniele, também sobre o Miguel. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar colocando as Tuas santas mãos sobre cada um. Senhor que sonda os nossos corações, Senhor que sabe, Senhor Deus, as nossas dificuldades, também a nossa sinceridade. Queira, Senhor Deus, aceitar o nosso pedido, o nosso clamor neste momento, não porque merecemos, mas pela grandeza do Teu poder e da Tua misericórdia por cada um dos Teus filhos. Rogamos que o Senhor nos assista nos momentos a seguir e a cada momento da nossa vida, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, nos diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Neste momento, eu convido você a curvar suas frontes. Vamos falar com Deus? Oremos. Querido Deus e amado Pai, agradecemos, Senhor, mais uma vez por estar aqui diante da sua presença, Senhor. Neste momento nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor abra nossa mente e nosso coração para entender a sua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso cordial bom dia a todos os irmãos, bom dia. Feliz sábado. Eu queria cumprimentar também os nossos internautas que estão nos vendo ali, que vocês possam ser abençoados onde você estiver.
Neste momento, eu vou dizer Maranata, eu quero ouvir só as mulheres respondendo o Senhor logo vem. Maranata! Senhor logo vem! Mais ou menos. Agora com voz de trovão para fazer tremer agora essa igreja. Eu quero ouvir só os homens, vou dizer Maranata e vocês vão responder o Senhor logo vem. Maranata! O Senhor logo vem! Mais ou menos também. Neste momento agora, você vai ficar de pé. E quando eu falar Maranata, todo mundo vai dizer o Senhor logo vem. Maranata! O Senhor logo vem! Amém. Irmãos, não falei para ninguém sentar, irmãos. Vamos lá, todo mundo de pé. Neste momento agora, você vai dar um abraço na pessoa mais bonita, a pessoa mais cheirosa, a pessoa mais inteligente que está nessa igreja hoje. Dê um abraço em você mesmo agora, neste momento. Agora aquele tapinha nas costas dizendo, o Senhor te ama e eu também. Amém. Agora dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Amém? Vamos lá, todo mundo se sentando agora neste momento. Irmãos, confesso para vocês que estou tremendo um pouco. Não sei se é de frio ou se é de vergonha. Mas vamos lá, eu convido os irmãos agora a abrir a Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos esperar que todos possam encontrar para acompanharmos juntos. Livro de Daniel, no capítulo 3. Livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, nos diz o seguinte. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, e gente de quantas línguas? Quantas línguas, irmãos? Todas as línguas. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram todos os povos. Repetindo, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Encerramos com o versículo 8, que nos diz o seguinte: ora, no mesmo instante se chegaram alguns caldeus e acusaram os judeus. Ou seja, no livro de Daniel, no capítulo 3, ele começa a descrever uma história para a gente, onde o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, levantou uma estátua de ouro, que a Bíblia diz que ela tinha mais ou menos 60 côvados de altura. Isso dá mais ou menos 27 metros de altura. E diz que ela tinha 6 côvados de largura, que dá mais ou menos 2,70 metros, mais ou menos de altura. Ou seja, quando ele levantou a estátua, estavam reunidos todos os povos ali.
Todos os povos daquela época estavam ali reunidos, inclusive o povo de Deus. Estavam reunidos ali. E veja como Satanás usa da música. E ele fala assim, é o seguinte, quando tocar a música, todos deverão se ajoelhar. E eu imagino que neste momento, vamos pegar uma população pequena. Por exemplo, Curitiba deve ter, não sei quantos habitantes tem, mais ou menos uns 2 milhões de pessoas moram em Curitiba. Deve ser mais ou menos isso. Imagine agora toda a Curitiba reunida aqui. Todo mundo que mora em Curitiba reunido. E eu imagino que lá naquele momento devia estar todas as forças ali, armada, exército, tanto. Todas as forças estavam ali armadas até os dentes, esperando um louco não se ajoelhar. E louvado seja Deus, porque existiram 3 loucos que não se ajoelharam. Imagine agora no meio da multidão, daquela multidão apenas 3 não se ajoelharam diante da estátua. Como a gente viu no versículo 8, alguns babilônicos acusaram os judeus, que era Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia nos diz também, mais no decorrer da história, que quando os babilônicos viram os judeus que não se ajoelharam, eles foram imediatamente até o rei. Nunca fartam desnorteado. Foram até o rei. E chegaram até o rei e chegaram assim, ó, é o seguinte, rei, você não falou que quando tocasse a música, o povo tinha que se ajoelhar? E o rei falou, não, exatamente. Então, é o seguinte, tem 3 homens que você colocou acima aí do pessoal, que no momento que tocou a música, eles não se ajoelharam. Fizeram caso de ti. Porque o Senhor é o maior dos maiores, o melhor rei que já existiu na face da terra. E como é que 3 homens podem ter a coragem de ir contra a sua palavra, rei? Então é o seguinte, esses 3 judeus aí, ó, eles pegaram quando tocou a música, eles não se ajoelharam. E a Bíblia nos diz que o rei mandou imediatamente chamá-los. E quando eles chegaram na presença do rei, a Bíblia nos diz que o rei estava irado e falou bem assim, é o seguinte, vou dar mais uma chance para vocês. A música vai tocar de novo, vamos fazer a música tocar de novo, e vocês só precisam se ajoelhar simples, rapidinho, ajoelha ali rapidinho e já está tudo resolvido o problema. Vocês não precisam ir na fornalha nem nada disso. E eu fico impressionado com a coragem desses 3 homens. Que a Bíblia nos diz que quando o rei fala isso para eles, eles falam para o rei o seguinte, fala assim, não precisa nem se preocupar com isso. Não precisa nem precisa perder seu tempo tocando a música de novo. Porque a música vai tocar. E no momento que a música tocar, nós 3 não iremos nos ajoelhar de novo. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. E eu fico imaginando esses 3 jovens ali, eu acho que um deve ter virado para o outro e falado assim, ó, seguinte, valeu irmão, brigadão aí pela ajuda. O outro deve ter falado, não, eu morro queimado, mas não me ajoelho diante dessa estátua. Eu imagino que o outro deve ter virado e falado, deve ser um churrasco agora. Mas estavam ali os 3, e eles foram corajosos porque não se ajoelharam diante da estátua. E a Bíblia diz que o rei ficou irado com a palavra desses 3. E diz que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que de costume. E mandou jogar os 3. A Bíblia diz que os homens que pegaram os 3, quando chegaram próximo, já foram queimados. E no momento que esses 3 são jogados dentro da fornalha, o rei pega e olha lá dentro. Em vez de ver 3, ele vê 4. Amém ou não amém por isso, irmãos? Ele vê 4 dentro da fornalha. Ele vira para os seus oficiais e diz, hein, mas a gente não jogou 3 dentro da fornalha? Sim, a gente jogou 3. E por que tem 4? Inclusive, um deles é semelhante ao Filho de Deus. E a Bíblia diz que Nabucodonosor mandou os 3 sair. E no momento que os 3 saem, diz que nenhum fio de cabelo tinha sido queimado. Nem cheiro de fumaça havia nos 3. Eu tenho um amigo meu que ele diz o seguinte, que quando você aposta em Deus, você nunca perde.
Quando você aposta em Deus, você nunca perde. Porque se os três tivessem entrado dentro da fornalha, acreditando no Deus, assim como eles estavam acreditando ali, e eles tivessem morrido, eles teriam sido contemplados com a vida eterna. Mas como nós vimos, eles foram contemplados com a vida, porque nenhum dos três morreu. E já notou que muitas das vezes a gente passa por essas histórias. E a gente pega assim, olha, nossa, que história bonita, que história legal, interessante. Olá, 3 jovens não se ajoelharam diante de uma estátua e inclusive foram jogados dentro da fornalha. E nenhum deles morreu, foram salvos por Deus, mas que bonita essa história. Mas às vezes a gente olha essas histórias como apenas histórias. E a gente muitas das vezes esquece que o mesmo Deus que viveu naquela época, de Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que vive hoje. E que eu e você, às vezes não temos uma fornalha literal para enfrentar. Às vezes não tem uma estátua literal ali, ó, erguida para a gente adorar. Mas muitas das vezes a gente tem problemas, dificuldades, que são nossas fornalhas de hoje em dia. E já notou que muitas das vezes quando a gente se para diante de uma situação dessa, e quando se levanta uma estátua na nossa frente, e a música toca. Só que muitas vezes, em vez da gente fazer que nem Sadraque, Mesaque e Abednego fez, ficado em pé, confiando no Deus que tinha, muitas vezes a gente pega e se ajoelha diante da estátua. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos ama. E por amar você, você pega e vira para Ele e fala assim, Senhor, a estátua estava ali na minha frente, a música tocou, mas eu não confio em Ti, Senhor. E eu me ajoelhei diante da estátua. E o Senhor me perdoa? E Ele, do jeito que Ele é, com os braços abertos, diz para mim e para você, perdoa, filho. Mais do que mesmo? E eu e você vira para Ele e fala assim, Senhor, a estátua estava ali na frente. A música tocou. E eu me ajoelhei diante da estátua. O Senhor me perdoa? E mais uma vez, Ele vira para mim e para você e diz, perdoa, mas do que mesmo? E mais uma vez, eu e você vira para Ele e fala assim, Senhor, a estátua estava na minha frente. A música tocou. E eu me ajoelhei. O Senhor me perdoa? E Ele vira para mim e para você e diz mais uma vez, perdoa, filho, mais do que mesmo? Desculpa que eu esqueço. Ele usa para a gente a passagem do livro de Miqueias, no capítulo 7, versículo, se eu não me engano, 19. Tornará a ter piedade de nós, e pegará os nossos pecados, e jogará nas profundezas do mar, para que ninguém alcance. E eu e você, sendo todo falho, todo errado, Ele nos ama e tem uma promessa maravilhosa para mim e para você. E eu convido você agora a abrir a Bíblia no livro de João. Tenho certeza que muitos sabem de cor essa passagem. Livro de João, no capítulo 14. Livro de João, no capítulo 14, no versículo 1 em diante. Nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver... Tem certeza disso, irmãos? Vamos lá. Para que onde eu estiver... Amém. Para onde eu estiver, estejais vós também. Deus tem uma promessa maravilhosa para mim e para você. Ele tem um lugar preparado para mim e para você. E muitas das vezes a gente pega e para, e às vezes a gente acaba duvidando. Duvidando dessa promessa maravilhosa que Deus tem para mim e para você.
E Deus nos responde também na sua palavra. Aqueles que quiserem acompanhar comigo o livro de 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 9, que nos diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Deus está esperando pessoas nascer ou nascer de novo. Imagine se Jesus tivesse voltado no ano de 1844. Nenhum de nós teria existido. E nenhum de nós teria a oportunidade de receber a vida eterna. Jesus está esperando eu e você. A festa está preparada, mas só falta eu e você. Lhe pergunto, irmãos, se você viver até seus 80 anos, sendo fiel a esse Deus, acreditando nas suas promessas, e você morrer e ele não ter voltado, lhe pergunto, você perdeu alguma coisa? Muito pelo contrário. Tenho certeza que você vai ter uma vida feliz e com uma esperança. Mas eu lhe pergunto, se você viver até os seus 80 anos, não sendo fiel a Deus, não acreditando no Senhor, e você morrer, e no momento que você morrer, Jesus voltar das nuvens do céu, dizendo, levantai vós que habitais do pó da terra, lhe pergunto, você perdeu alguma coisa? Tenho certeza que sim. Perdeu tudo. Então vale a pena confiar nesse Deus. Vale a pena ser fiel nesse Deus. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Aceite você ou não, Jesus vai voltar. Nós possamos colocar esse pensamento no nosso coração. Que Jesus vai voltar. E que eu e você possamos ser fiel a esse Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando chegaram diante da estátua, e eles viram a fornalha 7 vezes mais quente, eles foram fiéis ao Senhor. Não duvidaram da promessa do Senhor. E eles foram contemplados com a vida. Meu desejo dessa manhã é que você aposte em Deus. Às vezes a recompensa não pode vir nesta terra. Mas tenha certeza que o céu está reservado para mim e para você. Basta eu e você apenas ser fiel a esse Deus. Basta eu e você apenas acreditar nesse Deus. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Que eu e você possamos colocar esse salmo no nosso coração. Entregar nossa vida a Ele, com a certeza que o mais Ele fará. Que a festa está preparada, mas só falta eu e você. Esse é meu desejo e minha oração nesta manhã. Quem ama sangra. Jesus muito sangrou por você. A fé não torna as coisas mais fáceis, torna as coisas possíveis. Neste momento eu convido você a se colocar de pé. Vamos orar? Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos mais uma vez, Senhor, agradecendo por esse dia, Senhor. Neste momento, Senhor, lhe pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor. Neste momento, ao seu povo aqui em pé, Senhor, entregando a vida de cada um aqui em suas mãos, Senhor. O Senhor possa estar os tomando em seus braços e faça o seu querer na vida de cada um aqui presente, Senhor. Nos dê um bom dia de sábado. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. E não saia daqui sem antes receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?